PGR, a Procuradoria-Geral da República, será barrada de potenciais negociações sobre delação premiada de Vorcaro. A delação premiada de Vorcaro será negociada com a Polícia Federal. Este é um furo de reportagem do Lauro Jardim no jornal Globo. Sim, por quê? Porque há precedente. Durante as coisas da chamada trama golfista, dos negócios do dia 8 de janeiro, lembram-se? O sistema não confiava no Augusto Aras, porque queria fazer maldades contra Bolsonaro e achava que Augusto Aras, que era o procurador-geral indicado por Bolsonaro, não ia deixar. Então o sistema, com aquela banda vermelha da PF, começou a agir sozinho. O sistema começou a negociar a suposta delação, inclusive do Mauro Cid. Quem deu início às delações com o Mauro Cid foi a PF, porque não confiava no Aras enquanto PGR. Pois é, fizeram um precedente e agora vão comer do próprio precedente que construíram. Como assim? Parece que o Augusto Aras é um procurador-geral... Augusto Aras não. O Paulo Gonetti é um procurador-geral muito amigo, muito próximo de Toffoli, de Moraes, de certos interesses do abafa-abafa em relação ao escândalo do Banco Master. Sendo assim, será a PF, diretamente sobre a supervisão do relator André Mendonça, que negociará os termos da delação de Vorcaro. A PGR do Paulo Gonetti, este homem que parece que tem uma missão dada e quer cumprir, o Paulo Gonetti não estará metido nisso, graças a Deus. Veja, padece de falta de credibilidade o Paulo Gonetti. Padece. Então vamos nessa. Delação de Daniel Vorcaro deve ser negociada com a Polícia Federal, não com a PGR, diz o Lauro Jardim. Vocês já estão entendendo? Eu tenho certeza que vocês já estão entendendo. Aliás, tem uma fotozinha aqui, quem gosta muito é a Cláudia Kerson. A Cláudia Kerson, nossa querida inscrita, achou que ela está praticamente apaixonada pelo Daniel Vorcaro, que achou que o Daniel Vorcaro ficou muito mais assim, garboso, sem barba, com o cabelo assim, com essa máquina número 2, ficou assim com a cara muito mais sofisticada, um homem muito assim, granfino, não é, Kerson? Kerson gostou. Cuidado com tua língua, Kerson. Daniel Vorcaro passou a considerar sério uma delação premiada. Passou a considerar muito a sério a necessidade de fazer uma delação premiada. A intenção começou a ser discutida em janeiro, mas inicialmente apenas como uma alternativa ainda distante. Depois de sua segunda prisão, ele que agora, enquanto eu falo com você, ele está passou o seu primeiro final de semana. Isolamento, hein? Isolamento total. Depois da sua segunda prisão, que é a atual prisão, ganhou a intenção de fazer a delação premiada, ganhou tração, ganhou força. Se o fizer, parte de sua equipe de defesa será mudada. Oh, meu Deus! Este advogado do Disseu, que é advogado do Vorcaro, o Podval, terá que sair o Podval. Também terá que sair o professor da USP. Como é o nome dele? Aquele que também se reunia com eu lembro de tudo. Aquele que se reunia clandestinamente em cervejarias com o Janotti. Lembram do Janotti? O Janot, que era um procurador-geral muito assim, diferentão. Pois é. Pier Paolo Bottini. É um dos só tem, né? Vorcaro. Depois da segunda prisão, então, o Vorcaro está considerando fazer a delação premiada, muito a sério. Ainda no meio da semana, vários conselheiros de Vorcaro deixaram vazar isso na imprensa. Ele deve estar lá, bravio, querendo. E tem uma coisa, eu discordo disso, mas é o que vale para Chico, tem que valer para Francisco. Ele está numa penitenciária de segurança máxima federal. Todas as conversas dele lá na cadeia, inclusive com seus advogados, são gravadas. Eu discordo. Eu acho que a conversa com o advogado em homenagem... Eu falo sério, vocês têm que entender antes de me massacrar. Ampla defesa, pessoal. Se nós não queremos nos misturar com os bárbaros, nós devemos manter vamos dizer assim,
o respeito àqueles corolários básicos de uma civilização. Ampla defesa. Ampla defesa. O sujeito tem que ter direito de falar com seu advogado em reservado, sem ninguém estar ouvindo, sem ninguém saber. Então, mas o fato é esse, é o que tem para hoje. E deve valer para todos. A defesa já pediu para que não seja gravada as conversas com ela. Mas por quê? Se é gravada com todos. Isso acontece com todos os outros detentos. Presidiário, Vorcaro. Muito bem. Ele não pode... Tudo que for falado, inclusive com os advogados, será ali gravado. Ouvido. Danou-se, Vorcaro. Parece que o Vorcaro vai fazer uma delação premiada rapidinho, muito rapidinho. E quem é que vai negociar? Quem é que vai coletar? Quem é que vai... Tudo a PF. A PGR terá papel irrisório nisso. Graças a Deus. Irrisório nisso. Então, depois da segunda prisão, ganhou tração. Se eu fizer parte de sua equipe de defesa, será mudada. Por quê? Porque o Pier Paolo Bottini, o Podival, entre outros, são muito ligados ao sistema e também até por uma questão ética. Eles não gostam de delação premiada. Não agora. Não porque estão do outro lado do balcão. Se mudar o lado do balcão, a ideia é que a colaboração seja feita com a Polícia Federal e não com a PGR, onde a avaliação é que haja menos espaço para que seja aceita. A PGR não quer aceitar, Pode prejudicar os companheiros do Paulo Gonetti. Que coisa ridícula. Eu gostaria de estar aqui com orgulho, confiante no fiscal da lei, na cabeça do Ministério Público Federal, que é o PGR Paulo Gonetti, mas eu não confio. Pronto, eu não confio. Vocês confiam? Ninguém confia. Só os amigos. Olha que interessante. A delação de Vorcaro será discutida após extração de dados de celulares. Portal Metrópolis. Investigadores da PF apreenderam mais 3 celulares no momento da prisão de Vorcaro, dessa segunda prisão. Os aparelhos estão lacrados e aguardam perícia. Mas eu acho que nessa segunda... Esses últimos celulares ele não estava se excedendo, não. A possibilidade de delação premiada de Daniel Vorcaro tem ganhado força desde a última prisão. Na terceira fase da Operação Compliance Zero, na semana passada, o Metrópolis apurou que as chances de acordos serão discutidas somente após a Polícia Federal extrair os dados de todos os celulares apreendidos. A PF quer ter a noção completa da dimensão do caso e dos envolvidos. Os investigadores recolheram mais 3 celulares com Vorcaro no momento da prisão dele em São Paulo. Os aparelhos estão lacrados e ainda não passaram por perícia. Até o momento são 8 celulares do dono do master para a extração do material. Há possibilidade de que a colaboração premiada também poderia ser firmada diretamente com a PF e não com a Procuradoria-Geral da República. De acordo com a lei das organizações criminosas, tanto o delegado de polícia quanto o Ministério Público pode celebrar o acordo. Aí a PF vai correr, né? Em obediência à Lei 12.850, que é a lei de organização criminosa, a lei que regrou, a lei que normatizou a delação premiada no Brasil, a PF pode. A PF é legitimada para tanto e vai fazê-lo porque o sistema está com a PGR. E aqueles que querem investigar a fundo não confiam na PGR, infelizmente. Apesar de não ser tão comum, a legislação prevê sim que o delegado de polícia possa fazer isso. Depende das especificidades de cada situação. O caso de Vorcaro é muito singular e um auto tão inédito também deve ter soluções inéditas. Pois é, confirma o advogado Paulo Suzano, criminalista. Sim, claro, foi a PF que negociou, a iniciativa foi dela. No caso do Mauro Cid, por que não agora com Vorcaro? O temor pela delação aumentou depois de vazamento de mensagens que expõem o relacionamento próximo de Vorcaro com autoridades. A matéria está com medo de falar o nome daquela autoridade. Para ser delator, Vorcaro deverá apresentar provas substanciais das declarações, além de entregar os nomes de pessoas que poderiam estar acima dele na organização cremosa. Quem será? Não coloque o nome. Coloque o apelido. Quem será que está acima do Vorcaro na organização cremosa, suposta? Com a delação, o dono do master poderá ter redução da pena em até 2/3, ou mesmo receber o perdão das autoridades. Quem sabe, né?
A pessoa só envereda pela colaboração premiada caso venha colaborar com investigações e possa trazer, entre outras coisas, a dissolução de alguma organização cremosa. O colaborador também deve entregar alguém com um poder maior, né, do que ele na organização cremosa. Todos já sabemos, intuímos que o Vorcaro tem chefe. Entrega, Vorcaro! Hashtag amor. Amor! Peleleuca, entrega, Vorcaro, entrega aí, Vorcaro, né? Peleleuca, a pessoa só envereda. Procurado pelo Metrópole, a defesa de Daniel Vorcaro alegou que não tem informações sobre a intenção do empresário de firmar um acordo de ação premiada. Relações próximas. As primeiras extrações de telefones de Daniel Vorcaro mostram que ele mantinha relação próxima com a autoridade dos três poderes. Um dos nomes apontados é de Alexandre de Moraes. Aliás, ao tempo em que faço este vídeo, veio à tona mais material dos celulares do Vorcaro. Por exemplo, o Alexandre de Moraes também frequentava a mansão do Vorcaro em Trancoso, na Bahia. Entretanto, Alexandre de Moraes já usou o STF em pleno domingo para dizer que ele nunca foi em Trancoso. Ele está falando sempre agora por meio da Secretaria de Comunicação do STF. Vocês já sabem por quê. Dê seu like, inscreva-se, comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clique aí no botão hypar. Hoje é o dia de você ir até a aba Seja Membro e se tornar membro deste canal.